E aí? Olha nisso. Não tem ninguém. Olá, pessoal. Não tem ninguém. Não tô vendo. Você tá aparecendo já que eu vi. Estamos aguardando aqui. Vamos verificar a conexão, se tá boa. Era pra ter já, eu acho. Houve algum problema na conexão? Não tem problema. Peraí. Não tô nem conectando a internet agora. Tá ouvindo? Tá? Não tá aparecendo pra ti ali, só. Ó, não tem gente lá, né? Já tem? Como é que a gente... 7 pessoas. Como é que eu vejo? Não tá aparecendo, não sei porquê. Ó, não tem gente lá. Já tem? Como é que a 7 gente... pessoas. Agora apareceu. Oi, boa noite. Oi, o Diego já tá por aqui. Oi, boa noite. Tudo bem, pessoal? Agora ele tem que solicitar pra entrar. Tá, agora eu solicito ele. Não, ele solicita. Ele tem que solicitar. Aqui, ó. Olá. Tenho a sorte de ter uma equipe enorme aqui me auxiliando. Várias pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Ana. Oi, Diego. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom? Que Tudo. prazer te ter aqui conosco. Eu vou me Beleza. apresentar primeiramente, depois eu vou te Combinado. apresentar. Combinado. Eu sou fiscal estadual agropecuária, do Departamento de Defesa Agropecuária do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria da Agricultura. E tive a sorte de poder trabalhar contigo e entrar contigo também no Estado. Sou doutoranda do Nespro, também uma outra grande oportunidade da minha vida, poder estar junto ao Nespro no programa de pós-graduação, fazendo doutorado, junto com o professor Júlio Barcelos. E para nós é uma honra de ter aqui uma pessoa que, de uma carreira exitosa, uma pessoa formada na URGS, com mestrado e doutorado, trabalhando sempre muito com aftosa e que fez o doutorado, terminou o doutorado também, contribuindo bastante com informações sobre febre aftosa e agora chefe da divisão de febre aftosa do MAPA. Então, para nós é um orgulho. E gostaria Obrigado, de Ana. aqui do teu currículo, né, que são coisas assim muito nossas, internas da Secretaria da Agricultura. O legado que deixastes aqui para nós foi realmente muito importante, porque foi uma pessoa que contribuiu efetivamente com processos padronizados, né, do nosso trabalho. A gente, no serviço público, trabalhamos de forma matricial e é bastante difícil a gente ter assim, procedimentos e a tua contribuição foi excelente, tanto que a gente tem as RAVs, que são os relatórios de vigilância epidemiológica, que até hoje a gente utiliza como forma de registro de atividade, e também outros procedimentos foram estabelecidos por ti na febre aftosa, no programa de febre aftosa, nas casas veterinárias e em todo o processo. Então, para mim é uma honra de ter aqui. Obrigada por aceitar esse convite. Oi, Ana, muito obrigado. Eu estou bem feliz também de estar aqui. É uma oportunidade ímpar, né? De estar conversando, da gente trocar ideias e a gente está sempre à disposição. E ainda mais, assim, eu fiquei bem feliz mesmo, né? O Nespro a gente já conhece, já conhecia daí, e fiquei feliz quando soube que tu está junto na equipe, dentro da secretaria, acho que bem bacana, fiquei bem feliz, obrigado. E assim, quanto à febre aftosa e isso tudo, as coisas foram acontecendo, né? E as oportunidades foram surgindo também. E agora aqui, na frente de um grande desafio, né? A gente, quando vai passando qualquer local, a gente pega um bastão que uma pessoa, uma equipe está te trazendo e tu leva até uma outra pessoa que vai continuar aquele segmento. E a história da febre aftosa é essa aí, né? Começou há muito tempo já lá atrás e a gente está pegando um pedacinho e tentando contribuir, todos nós, né? O Rio Grande do Sul nesse momento espetacular aí que está.
E então acho que conversar vai ser bem bacana aí para trocar umas informações e também tirar as dúvidas, o que o pessoal aí, né, tem de algumas dúvidas, eu escuto algumas coisas, a gente tenta levar a informação, então acho que vai ser bem bacana. E obrigado pelo convite. E estenda ao professor Júlio, né, claro. Claro. Bom, então acho que a gente pode assim, ó, separar mais ou menos em 3 partes essa nossa conversa. Eu gostaria muito que fosse não só um momento assim de aprendizado, de uma conversa de um tema bastante sério, mas também que fosse um momento de entretenimento, né? As pessoas ainda estão, as que podem, em isolamento, então que seja também um momento de entretenimento para as pessoas, além de ser, claro, a parte conceitual e de conteúdo, que sem dúvida vai ser muito bom. Imagina assim que a gente possa dividir em 3 partes. Primeiro, eu acho que a gente gostaria de saber um pouco mais sobre o plano estratégico do PENEFA, que é o Programa Nacional de Erradicação e Controle de Febre Aftosa. Depois a gente gostaria de ver mais assim um olhar sobre o Rio Grande do Sul, a situação que ele está e o que vai acontecer para frente. E depois perspectivas mais relacionadas a mercado, seja sob o ponto de vista do Rio Grande do Sul e também sob o ponto de vista do Brasil. Então, acho que a gente poderia começar com isso. Assim, o que tu pode nos contar sobre o plano estratégico? Certo. Não, eu acho interessante. Hoje eu fiz até um mate esse horário que eu não tomo, mas já que o programa é o horário, eu tomo mate, mas não esse horário, né? Porque já que é uma conversa informal, né? É de juventude, Então, né? A juventude que toma mate esse horário, né? né? Senão vai tomar às três da manhã, vai dormir. Então, assim, o plano estratégico, com relação ao plano estratégico, a gente começou, ele é um plano que foi discutido já há uns 3, 4 anos atrás para ser construído, né? E teve um grupo que participou, e esse grupo, ele não é formado só por pessoas do governo, e isso é muito importante, né? Representantes dos produtores, a CNA estava presente, nós tivemos da indústria presente, da indústria exportadora, e isso aí resultou nesse plano que foi publicado em 2017, e que mesmo com uma mudança de governo que aconteceu, e acho que aconteceu nos estados e aconteceu na União, quando é um plano de Estado montado por todos que têm envolvimento, os atores que estão envolvidos nisso, não importa o governo que esteja, ele vai continuar. E isso que está dando essa liga do plano estratégico. Ele foi construído em 2017, teve essas mudanças e ele continua o seu percurso, né? O que foi previsto nesse plano? Esse plano ele tem duração de 10 anos, né? E está previsto dentro de um grande plano que tem o plano hemisférico, que é um plano que recomenda que todos os países da América do Sul, né, a partir do Panaftosa, que é o grande órgão que coordena tudo isso, eles buscassem no decênio de 2010 até 2020, todos os países deveriam buscar a retirada da vacinação. A vacinação ela foi muito importante e ela é muito importante, mas lá em 92, como foi lá atrás, em 92, quando o Brasil fez o programa de erradicação da febre aftosa, se sabia que ela ia ser por um período, até nós controlar e erradicar a doença. A partir dali, nós temos que parar de vacinar, não tem mais por que ficar vacinando. Então, esse planejamento que começou lá em 92, que pegando esse plano hemisférico, que dizia que todos os países têm que começar a pensar em retirar a vacinação, resultou nesse plano estratégico, que ele visa manter, inicialmente, a nossa situação, que é uma situação que nós temos que comemorar o país inteiro, um país do tamanho do Brasil, gigantesco, né? Um continente livre da febre aftosa, de uma doença que extremamente tem uma taxa de contágio gigante, né? E até é importante nesse momento, né, que a gente vê o que é a taxa de contágio, como é difícil conter, né? E a gente conseguiu a febre aftosa, que tem uma taxa de contágio mais alta do que a Covid até agora, né? Do que se sabe. E nós conseguimos controlar essa doença no país, conseguimos erradicar, e agora esse plano ele visa manter essa situação, inicialmente, que é manter o país livre da doença, e gradativamente, até 2026, nós esperamos tornar todo o país livre da doença e sem a utilização da vacinação, em consonância com o plano hemisférico, que já prevê que todos os outros países. Então, e aí é um dos questionamentos dos outros países, às vezes questionam como é que o Brasil está seguindo o que todos os países assinaram lá atrás. Nós estamos seguindo esse rumo,
passos concretos, não um ato governamental, a retirada da vacina. Tu sabes bem aí como é que é o Rio Grande do Sul, ele foi avaliado, ele tem uma pontuação, tem uma equipe gestora, né? Tem uma participação de todos esses atores que estão ali avaliando e falando, olha, realmente nós estamos em condição. Realmente nós não temos. Nós temos 102 ações dentro do plano estratégico, todas com critérios e indicadores, e nós vamos avaliando cada situação, cada estado. Isso aconteceu com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com o Bloco 1 lá, que é Rondônia e Acre. Rondônia é um outro estado, assim, bem grande, é forte, né, na sua pecuária, e todos esses estão suspendendo a vacinação. E num ano que nós estamos com pandemia mundial, uma coisa assim que, né, acho que nós vamos ver, a nossa geração aí vai ser isso aí que nós vamos ver, né? E nós estamos conseguindo fazer estudos sorológicos a campo, né, nessas regiões para tirar a vacinação. E nós estamos, se todo esse nosso percurso, se todos os indicadores mostrarem que estamos aptos, até o final desse percurso, até o final desse ano, em maio de 2021, quando a OIR reconhecer esses estados, nós estamos tirando a vacinação de 40 milhões de bovinos no Brasil. 40 milhões de bovinos é gigantesco, né? É um passo gigantesco no meio de uma pandemia e com indicadores. Não, como eu falei, as equipes gestoras discutem, a CNA está aqui conosco na equipe gestora nacional, o Sindan, a BIEC, a Abrafrigo, a Abra Leite, ou seja, tá todo mundo sabendo e todo mundo faz a decisão é conjunta, né? Então acho que isso é importante, Ana, porque, como eu falei, não pode ficar só na parte do governo, porque senão muda um governo e acaba o programa, e não pode acontecer isso, né? É uma coisa muito séria, é um programa sério, é um programa de 60 anos, então o plano estratégico ele está nesse caminho, né? Nós estamos conseguindo dar um passo nessa região, que é os estados do Sul, e mais o Bloco 1, que é composto por Rondônia, Acre, parte do Amazonas e uma partezinha do Mato Grosso. E o resto, que são os outros 3 blocos, a gente vai ter que aguardar passar a pandemia para fazer uma avaliação de como que estão os indicadores nesse processo. Lembrando que o plano ele vai até 2026. A nossa meta é, até 2026, conseguir suspender a vacinação de todo o país, né? E é nessa meta aí que nós estamos andando. Sim, Diego, exatamente nisso que falou, realmente ele é um plano muito bem estruturado, construído tecnicamente, ele é um plano sólido. E é por isso que ele perpassa governos, porque realmente ele foi muito bem construído. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Como é que foi a construção desses blocos? A separação dos estados por blocos? Quais os critérios que vocês usaram? Certo. Os principais critérios que foram utilizados estão relacionados com a interdependência. Se tem muita comercialização ou trânsito de, principalmente animais, né? E bovinos é a cadeia mais afetada se suspende a vacinação para proibição de trânsito entre regiões. Então foi feita uma análise de movimentação de bovinos no país inteiro e foram vistos quais os estados que tinham mais dependência, mandavam ou recebiam animais. Hoje, o país inteiro, quase todos os estados, mais de 90% da movimentação de todos os estados no país, ela é intraestadual. Ou seja, ele não tem muita movimentação fora dos estados. Mas mesmo assim, aqueles 3, 2, 4% que tem fora, foram verificados quais que eram a ligação. Então foram construídos esses blocos nesse sentido inicialmente, né? E só que o plano estratégico ele foi criado em blocos, mas ele está bem descrito, e o Rio Grande do Sul utilizou isso, inicialmente o Paraná, ele diz, em bloco, para evitar, para tentar que tenha a menor consequência ao trânsito, porque se todo mundo suspende ao mesmo momento daquele bloco, todos os produtores que estão envolvidos nessa região não tem nenhuma suspensão, né, de trânsito entre eles, mas que qualquer estado ou bloco, no momento que ele atingir todos os pré-requisitos ou todas aquelas ações que estão previstas nele, pode pedir antecipação ou sair daquele bloco se ele estiver sozinho. E foi isso que o Paraná fez, né? Tem um custo, o Paraná teve que fazer 32 postos fixos, ele tem hoje ativos 32 postos fixos para cuidar de toda a sua divisa interestadual. E depois o Rio Grande do Sul, que já estava separado, porque Santa Catarina já tem os postos, já é uma zona independente,
Já tinha o Rio Grande do Sul também nessa leva e conseguindo, então, conquistar os indicadores favoráveis, também fez essa solicitação. E o bloco 1 é por isso mesmo. O Acre e Rondônia tem uma dependência grande, o sul do Amazonas tem uma dependência com o Acre, né? A produção é uma floresta para cima, então não vai para Manaus, a grande maioria vem para o sul. E já tem essa parte muito pequena, 300 mil bovinos, para o Mato Grosso, que tem 30 milhões, é muito pouco, né? Também tem uma dependência muito grande com Rondônia. Então, isso ficou como um bloco, né? Foi feito 8 postos de fiscalização para dar a sustentação dessa zona. Então, foi assim que foi estabelecida todas as zonas e todos os blocos que estão hoje no plano estratégico. Mas o plano, como eu te falei... Uma coisa muito importante, desculpa te interromper, é muito importante Imagina. em relação ao plano, é que ele fomenta os serviços veterinários oficiais, não especificamente com a doença febre aftosa. Então, um dos pré-requisitos básicos do plano estratégico é a capacitação e a melhoria dos recursos financeiros, dos recursos humanos, da parte logística do serviço veterinário, não especificamente para a febre aftosa, mas do ponto de vista mais completo. Então, uma vez que a gente recebe uma auditoria do Ministério da Agricultura, esse Estado, por sua vez, ele é provocado, né, a gerar e produzir melhorias no seu serviço veterinário oficial, que com certeza vai contribuir para não só para a aftosa, mas para as outras enfermidades também. Claro, com certeza, está dentro de um contexto, né? E isso é um outro paradigma que tem que ser quebrado, né? Quando a gente está usando a vacinação, quando a gente utiliza a vacinação, a gente tem 5 componentes do nosso sistema de vigilância. E um é a vigilância sorológica, que o Rio Grande do Sul agora está fazendo, inclusive, coletando soro de vários animais para ver se não tem circulação viral, principalmente. Quando eu tiro a vacinação, eu caio para 4 componentes, eu não preciso mais fazer esse sorológico. Esse sorológico está totalmente ligado ao serviço veterinário oficial, é nós que vamos lá, entramos na propriedade, coletamos soro, processamos, fizemos tudo. Então, esse componente, quem vacina, é só do serviço. Os outros 4, independente se tem vacina ou não tem vacina, tem que estar bem. Então, assim, quando a gente fala assim, eu vou tirar a vacinação, vai pesar mais para o serviço veterinário. Não, o serviço veterinário vai ter um componente a menos para fazer no Rio Grande do Sul, não vai ter mais sorologia. Não precisa ter, porque se entrar o vírus, aí vai ter a sintomatologia clínica, que quando eu estou vacinando pode ser que passe desapercebido. E qual que é o peso que aumenta quando eu tiro a vacina? Para quem que pesa mais? Vai para o componente que é notificação de doença. E esse componente está intimamente ligado ao produtor rural. O produtor rural está todo dia com seus animais, todo dia. Só para ter uma noção, Ana, a gente tem uma meta no Brasil de fazer vigilância em propriedade em 2% das propriedades por semestre. Essa é a nossa meta, como serviço. Então a gente vai em 2%, a cada 100 propriedades a gente vai em 2 no semestre, um turno. E o produtor está todos os dias com seus animais durante todo o ano. Então é ele, se entrar o vírus, ele tem que estar bem sensibilizado, porque ele que vai ver por primeiro. Não tenho dúvida, a probabilidade é muito maior. Só que ele tem que estar bem orientado, ele tem que saber o que ele tem que fazer, ele tem que saber que é uma doença que ele não vai resolver sozinho. Então não adianta, ele vai ter que ter o auxílio do governo, e ele tem que ter a garantia. A principal que o Rio Grande do Sul tem, e a gente exige de todos os estados, ele tem um fundo de defesa e de emergência em que ele vai ter o ressarcimento dos seus animais que estão ali naquele momento. Então ele tem que ter essa garantia, porque daí ele sabe que ele pode fazer, ele sabe que não vai resolver sozinho, não tem como esconder essa doença, e ele sabe que ele vai ser ressarcido disso, né? Então isso é importante, porque daí ele vai notificar, ele vai ser um parceiro. E isso a CNA tem nos ajudado muito, ela tem feito um programa aqui junto aos produtores para levar essas informações, e nós também estamos fomentando isso, e eu acho que é importante. E assim, outras perguntas vêm sempre no plano. Por exemplo, e o material genético? Será que um produtor que tem uma cabanha, que tem reprodutores, ele vai ser ressarcido com o mesmo valor do que um produtor que tem animais que são pro abate? Então isso tem que ser discutido, né, nas equipes gestoras estaduais. O fundo vai pagar mais? Quanto mais? Normalmente, se fosse um seguro de carro, se eu quero receber mais, eu tenho que pagar mais. Se o meu carro é mais caro, eu pago um pouquinho mais para eu ter um seguro maior.
Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, essas discussões, e que estão vindo agora, elas já deveriam ter vindo quando nós estávamos vacinando, porque a vacinação não inibe a introdução e a ocorrência. A última ocorrência no Brasil, nós estávamos vacinando. Entrou no Mato Grosso do Sul, entrou no Paraná. E no Rio Grande do Sul, nós estávamos, vamos até bater aqui na mesa, né, Ana? Nós estávamos bem nessa fase. Nós paramos de vacinar, falamos, ó, parou. Só que chegou em agosto e nós tivemos o foco. Só que não deu nem... Quer dizer, o rebanho ainda estava imunizado. Então, nós estávamos bem nessa fase de transição. Nós não tínhamos o reconhecimento, nós estávamos nessa fase e entrou. Ou seja, nós estávamos com o rebanho imunizado. Então, assim, a vacinação ela é uma excelente ferramenta para conter o impacto, ou seja, a disseminação muito possivelmente vai ser menor, né? Porque ela está ali, mas ela não vai conter se entrar uma carga viral muito dificilmente, até porque nós temos outras espécies que não são vacinadas, né? Então vai ter um ovino, vai ter um caprino, vai ter um suíno, enfim, vai ter, né? O vírus ele não sai do nada, assim, do meio do campo. Alguém trouxe, passou por outros locais, algum produto. Então acho que isso está muito interessante, porque vem essas discussões, sim, o serviço tem que estar, mas não é porque nós estamos tirando a vacinação que o serviço tem que estar bem. Porque quando nós estamos vacinando, o serviço tem que fazer as mesmas coisas. E mais uma, que é a sorologia. Né? Então, acho que isso aí está sendo bem interessante. Nesse sentido, Diego, eu acho assim, eu vejo que, coincidentemente, nós estamos vivendo um momento de uma imersão em educação sanitária de toda a sociedade civil, em virtude justamente de uma pandemia. Quando é que a gente imaginou que a gente ia estar vivendo aqui de forma contemporânea aí uma pandemia ocasionada por um vírus, também bastante contagioso. E acaba que isso gera uma imersão sob o ponto de vista de educação sanitária. A febre aftosa é uma enfermidade causada por um vírus também, contagioso, e eu acredito que tudo isso e todo esse mundo normal, o novo mundo normal que nós vamos ter daqui para frente, é um mundo que não era o mundo de antes. E eu não tenho dúvida de que isso vai contribuir para que as pessoas consigam compreender que não é o serviço veterinário oficial o responsável exclusivamente por conter ou por controlar. Que, na verdade, isso é uma responsabilidade compartilhada. O produtor ele precisa ter medidas de biossegurança, ele precisa garantir a entrada de animais com origem, com documentação na sua propriedade. Ele precisa controlar a entrada, o ingresso de pessoas e a higienização das pessoas que entram na sua propriedade. Então, eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo é um momento assim que nos ajuda, do ponto de vista de conhecimento e da utilização de práticas que até então eram desconhecidas. Não, com certeza, concordo contigo plenamente. Só para ter uma noção como nós estamos e porque nós já passamos, né, essas situações de ter que enfrentar um vírus e ter que fazer essa contenção e tem que ter ferramentas do Estado. Aqui nós precisamos da população, né, que tem que saber o que tem que fazer, tem que ter as ferramentas do Estado, que tem que fazer o diagnóstico, é o que a gente também tem que fazer. E só para ver como a saúde animal estava na frente da saúde humana aqui no país, que até então, a ocorrência dessa pandemia, não existia uma lei aqui de quarentena humana. Então, assim, foi aprovada agora, no início do ano aqui no país. Mas a quarentena animal, nós já temos aprovada há muito tempo. Se tem uma suspeita, nós temos autoridade para dizer tem que ficar todos os animais aqui parados, isolados. Nós temos essa autoridade e não existia para a parte humana. Então, se eu falasse com uma pessoa que está contaminada, não existia uma lei que obrigasse ela a ficar quarentenada, o que foi aprovado agora. Então, para tu ver como realmente a gente tem feito isso há muito mais tempo, né? A gente tem treinado, simulado tudo isso. Então, eu acho que sim, vai ser... se tem um aspecto bom, né, dentro disso tudo que está sendo horrível, eu acredito que isso vai um pouquinho dar mais esse conhecimento, né? Esse conhecimento da importância desse controle, como um vírus a gente não consegue ver e ele se espalha rapidamente, né? Que todo mundo tem que fazer sua parte, concordo contigo plenamente. Então, acho que a gente está nesse momento de discussão que acaba sendo favorável para a saúde animal, a discussão também, porque a gente já sabia, mas às vezes não conseguia transmitir isso à sociedade. E assim, o que a gente pode dizer, porque muitos produtores ficam inseguros
com medo, olham para a questão de 20 anos atrás, que foi os focos. Acredito que a premissa básica do plano estratégico tenha sido de não haver circulação viral. É isso aí, Diego? Não, olha, o que a gente pode dizer assim ao produtor e o que a gente fala isso que eu já até comentei. Não importa se nós estamos vacinando, não existe risco zero. Risco zero não existe, pode estar vacinando e pode ter uma ocorrência. Só que nós estamos num momento na América do Sul aqui muito favorável, né? Nós estamos hoje só com um país que não é considerado livre, que é a Venezuela. Os vírus, por exemplo, sempre que a gente considera uma região andina lá, os vírus da região andina nunca ocorreram na região do Mercosul, assim como os vírus do Mercosul nunca ocorreram na região andina. Então, por mais que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo quando era endêmico, que nós tínhamos focos incontáveis, nunca aconteceu, porque aqueles vírus eles estão naquela região e nunca tiveram um trânsito de animal ou produto que fizeram que esses vírus viessem a acarretar uma ocorrência aqui no sul, no Cone Sul, né? Então isso também nos dá, por mais que falem, Venezuela, sim, mas a Venezuela tá longe, nunca aconteceu isso, mesmo quando tinha uma frequência muito maior de circulação viral. Então assim, a gente tá também nós temos uma zona de proteção lá, enfim, nós temos várias medidas que estão nos deixando mais tranquilo. Outra coisa que tem que também ficar claro, né, Ana, a nossa vacina, ela protege para o vírus O e A, que ocorre aqui na América do Sul. Nós não temos proteção contra vírus o SAT, né? E o SAT 1, 2, 3 e nem o ASIA1. Então, assim, isso aqui nunca aconteceu antes também na história de um vírus fora do continente, vir de fora do continente e afetar os animais aqui na América do Sul. Nunca aconteceu. Óbvio que hoje a gente tem trânsito maior de pessoas, de fluxo, mas também temos uma ocorrência menor de doença, né? Com que antes tinha espalhado por todos os lugares, a febre aftosa. Então, assim, nós temos controles, mas a nossa vacina, ela não protege desses vírus que estão de fora. Então, a gente tem que já ter outras ações, vacinando ou não vacinando, porque não protege. Se chegasse lá da China, um vírus que está ocorrendo lá, que é um país hoje que não tem reconhecimento da OIE, e caísse aqui, nós mesmo vacinando, nós teríamos a ocorrência, nós teríamos um foco. Então, assim, eu acho que isso é importante, porque às vezes parece que a vacina protege contra tudo, e a vacina não protege contra tudo, não tem reação cruzada entre os sorotipos. Então, assim, ela não protege, ela foi muito importante, ela é muito importante, mas a gente tem que chegar nesses momentos de dar um passo a mais, né? Nós não podemos esquecer que assim, toda a América do Norte não vacina, que toda a Europa, bem dizer, não vacina, que o Japão não vacina, a Austrália não vacina, Nova Zelândia não vacina. Será que nós vamos ficar sempre vacinando? Nós temos que chegar um momento, e de repente já faz 20 anos que a gente não tem uma ocorrência aí no Rio Grande do Sul. Faz 15 anos que a gente não tem uma ocorrência no Brasil. E nós estamos avaliando, nós temos critérios. Então, assim, o produtor, ele tem que ter essa... E a CNA está aí representando ele, eu acho que isso é muito importante, porque a CNA também está representando, aí tem a Farsul, a FETAG, representando na equipe gestora, ela tem também esses dados, ela sabe disso. E a gente sabe que a gente tem que fazer também algumas lições. A gente tem que fazer o banco de vacina, o banco de antígeno, estando vacinando ou não, porque, como eu falei, tem as cepas exóticas, a gente não tem proteção. Então, assim, a gente está também aqui, a gente tem tarefas para serem realizadas em nível de Ministério da Agricultura, nós estamos realizando, né? É um andamento, como eu falei, é um plano de 10 anos, mas ele tem as suas fases. E o que eu posso dizer, produtor, é que aí no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul atingiu até o momento, ele tem mais alguns indicadores que vão ser avaliados agora em agosto, mas até o momento ele está andando bem. No meio de uma pandemia, o Rio Grande do Sul está coletando 18 mil bovinos. É uma coisa assim, ó, gigantesca, né? Nós coletamos agora 10 mil bovinos no Paraná, mais 10 mil bovinos no bloco 1. No Acre, nós tivemos uma propriedade que precisa 3 dias para chegar na propriedade, coletar e voltar. Ou seja, assim, eu acho muito lindo ver tudo isso, porque assim, é uma vontade dos produtores, não é do serviço oficial apenas, né? Nós queremos sim, porque a gente sabe que esse status, é uma condição que nós merecemos, porque nós chegamos nesse momento, nós fizemos um alicerce, mas nós não podemos descuidar. E temos que ter também a certeza, Ana, que se ingressar, e pode ingressar, ocorreu no Japão, ocorreu na Coreia do Sul, né? Assim,
Pode acontecer? Pode, mas nós temos que ter uma reação, nós temos que ter uma ação rápida do produtor e uma reação adequada e imediata do serviço. E isso nós estamos treinando, isso nós estamos, tá dentro do plano, né? E nós temos, assim, anteriormente, quando aconteceu no Mato Grosso do Sul, até o Rio de Janeiro perdeu o status. Era uma outra época. Hoje nós já temos ferramentas na OIE, como a zona de contenção, por exemplo, que depois que acontece o foco... Aqui, ó. Ô, Ana, eu também aqui, ó, tô no meu mate aqui, não vou dormir às 3 da manhã, mas tô tomando pelo programa. Erva, hein? Aqui é caríssimo, eu tô até pensando em começar a revender. Mas então, só para que, nesse contexto, né, que a gente estava falando, o produtor tem que ter essa segurança que, se acontecer, a gente tem condição de agir rapidamente, ele ter a segurança de ter um seguro, né, e que as coisas vão voltar ao normal. Pode acontecer vacinando ou não, mas a gente está preparado para isso, né? Só que a gente precisa que o produtor tenha essa consciência e ele também tem que ter a garantia, e é isso que tem que levar ao produtor rural, e isso é a nossa responsabilidade, da CNA, da Farsul, nossa como serviço, que ele tem que ter o conhecimento que ele vai ter a garantia e a segurança que ele não vai perder aquilo, ele vai ser ressarcido, né, por um bem maior para nós contermos, e vai seguir a vida. O produtor, uma pergunta muito constante, assim, ó, ocorreu um foco. O que vai acontecer? Isso. Quais são as medidas? É vacinação? Claro. E a gente tem uma indústria muito grande, né? O que vai acontecer, vamos dizer assim, com essa indústria produtora de vacina que existe aqui no Brasil? Então, assim, a gente tá... Isso é uma boa pergunta, porque nós temos um know-how gigantesco, né? A indústria de vacina do país, ela tem uma qualidade gigantesca, um know-how muito grande. E nós temos discutido... Sim, a gente tem um tempo ainda para essa discussão, por isso que a discussão está levando. Porque enquanto nós estamos vacinando, a gente está com a indústria produzindo, mas a gente tem discutido se a gente vai manter uma ou duas indústrias aqui, daí depende do interesse, para produzir vacina, de repente, para vender, mas daí tem que ter o vírus exótico. Hoje não poderia entrar um vírus exótico, mas daqui a pouco tem que aprovar no laboratório de biossegurança para produzir vacina, para manter aquela fábrica, né? É uma opção, a gente contratar um banco de vacina fora. Então, assim, isso está sendo discutido, o Sindan tem sido chamado, ele é da equipe gestora, participa de todas as reuniões. Então, assim, está sendo um parceiro também nesse processo, né? Ele está sendo um parceiro. Então, eu acho que é muito importante. E, assim, o produtor, ele tem que ver um ganho também, porque às vezes a gente pensa assim, ó, nós vamos tirar a vacina e nós vamos conseguir mercados, né? Assim, às vezes parece que é só tirar a vacina, só, né? Também já não é o só. Mas, assim, não é assim, né? É um processo para tu conquistar um mercado. E o mercado tu conquista também se tu tem o produto que aquele mercado quer. O Rio Grande do Sul, ele tem uma vantagem. Não tenho dúvida. Ele tem uma carne diferenciada, né? Pelas raças europeias que tem aí, ele está concorrendo com os países do Cone Sul. Mas ele vai ter uma vantagem. Ele não vai estar vacinando enquanto os países estão vacinando. Então, assim, agora como que vai entrar isso aí? Precisa da ABIEC, precisa da CNA, precisa de negociações. Mas o Rio Grande do Sul vai estar com uma vantagem. Ele tem uma vantagem aí, né? E isso é importante. Mas Diego, assim, ó, antes ainda da gente entrar nessa parte um pouco mais de mercado, eu queria perguntar assim, dos procedimentos práticos em relação ao Rio Grande do Sul. A situação que está o Rio Grande do Sul e quais são os próximos passos. Você já disseste que em agosto vai ser feita uma nova auditoria, talvez no modelo esse Quali-SV, que é um modelo excelente, completo, né, de avaliação. Mas, a partir daí, como é que se consegue um status de livre? Quem confere? Como é que é feito? Como é que é o procedimento prático? Certo. Bom, isso tudo está descrito, tem a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, está tudo descrito, os passos, tem um código, né, sanitário de animais terrestres que tem todos os passos lá, mas assim, resumidamente, né, nós apresentamos um pleito, né, até dia 14 de agosto, é o prazo que qualquer país que queira tem que apresentar um pleito em cima de alguns fumas, tem que mostrar toda a nossa vigilância. Daí aqueles componentes que eu falei da vigilância, a gente tem que mostrar todos, que a gente tem vigilância em propriedade, tem notificação, tem vigilância em estabelecimento de abate. Parece brincadeira, mas passa, Ana, 50 milhões de bovinos
são abatidos, né? Tem uma frequência aí de abate aí de suínos e bovinos, é uma grande quantidade, que nós temos abate, exportação e que sai quase 40 milhões, eu diria aí. Então, imagina, nós temos inspeção ante e pós-morte desses animais, que não tem sintomatologia clínica, que é visto. Então, tudo isso compõe esse dossiê, que a gente mostra, olha, quantos animais que passam por essa vigilância, quantos animais passam em eventos de aglomeração, que tem um veterinário que está olhando, tudo isso compõe esse dossiê, além da vigilância sorológica, que a gente vai e mostra que não tem circulação viral e finalizando isso, então o Rio Grande do Sul está nessa fase. Nós estamos coletando amostras, então o que nós temos que terminar? A vigilância sorológica. Coletar os soros, ir para o LFDA aí do Rio Grande do Sul, vai processar. Não deu nenhuma circulação, que possivelmente não vai dar, mas a gente vai analisar os dados. Eu Sim, participei da última sorologia, que foi na linha de fronteira, inclusive eu acredito que esse último estudo, que não é esse agora, o último estudo do ano passado, talvez tenha sido pautado no teu trabalho de doutorado, que pegou a fronteira. As regiões de fronteira como regiões de risco, e a gente fez em propriedades realmente na linha da fronteira, e também não houve a presença do vírus, né? Não, isso aí, eu tô falando... O que faz a gente ficar um pouco mais preocupado, não... Sinceramente, eu não me preocupo tanto com a linha de fronteira. O que mais me preocupa hoje é com os efeitos da globalização, de aeroporto, da sociedade civil, que muitas vezes transporta alimentos por desconhecimento, produtos de origem animal traz na mala. Então, talvez esse tipo de fiscalização é que tem que ser reforçado. Talvez não, certo que sim, né? Portos, aeroportos. E com certeza, essa fiscalização de fronteira nós temos aqui no Rio Grande do Sul já um plano de barreiras volantes. A gente mesmo se reuniu com o comandante militar aqui da região da fronteira, o general que comanda toda essa região, que colocou o Exército à disposição. Então, é um trabalho em conjunto com as forças de segurança, com o Exército brasileiro, para fazer, e utilizando de equipamentos tecnológicos que a Receita Federal está colocando, como câmeras e também drones, na tentativa da gente fazer um controle dessas fronteiras. Mas com certeza, essa questão da sociedade civil, da pessoa que não é produtora rural e que muitas vezes faz uma viagem, vai num país e traz um produto de origem animal na mala, eu acredito que tem que ter um reforço nesse sentido aí para a gente evitar a reintrodução do vírus. Claro. Como eu falei, esse tipo de introdução nunca aconteceu aqui no país. Porque mesmo hoje, vacinando, se viesse de externo, nós não teríamos proteção para esse tipo, porque os vírus que acontecem fora, extracontinente, né, vamos dizer que nós estamos falando aí que venha da Ásia, né, do Oriente Médio, que são regiões todas não reconhecidas, ou da África, nós não teríamos proteção, e nunca aconteceu, porque nós temos que ter uma sequência de probabilidades. Nós temos que pegar um produto que tenha o vírus resista, não tenha um processamento, uma salga, não seja um produto embutido, por exemplo, que tenha uma temperatura que eleve a mais do que 50 graus, que ia inativar o vírus. Ele tem que resistir à viagem. Então, já é uma probabilidade bem pequena. Tem que chegar aqui no Brasil, né? Tem que não ser um alimento do humano, e ele tem que jogar em algum lugar que tem que ter um suíno, possivelmente, que vai pegar aquilo ali. Então, assim, é uma sequência de probabilidades, e uma probabilidade tão pequena que eu acho que é por isso que nunca aconteceu. Mas eu concordo contigo totalmente que nós temos que reforçar, independente disso, porque é peste suína clássica, peste suína africana, outras doenças que a gente poderia estar trazendo, algumas pragas de vegetais. Então, essa fiscalização ela tem que ser reforçada de qualquer forma, independente, né? A colocação técnica a respeito do histórico, né, de não ter entrado outros tipos de vírus, que realmente dá mais tranquilidade, né? Sim, claro, mas também nós não podemos abaixar a guarda, né? Então, por isso que a gente também está batendo em reforçar. Uma das coisas que o Ministério está, até inclusive aqui tem um centro que já está sendo formado só para treinar cães detectores. É muito importante, ele tem uma ação muito melhor do que um fiscal. O cão detector, ele tem uma sensibilidade muito maior. Então, nós temos que botar em aeroportos, portos. Hoje a gente só tem 4 cães, se eu não me engano. O Ministério é muito pouco, né, pelo tamanho do país. Mas, enfim, a gente está trabalhando nisso. É uma forma de ingresso. A gente não pode esquecer, assim como o bioterrorismo, né? A gente não pode pensar num mundo como esse. O Brasil é um grande player, né? Nunca tivemos bioterrorismo na parte animal. Mas por que não?
né? Mas a gente tem que estar, então, assim, tudo Mas o isso a gente próprio tem que Estados estar. Unidos, que não tem a doença desde 1929, a gente vê estudos recentes do país em relação à febre aftosa, justamente por ela ser uma doença econômica, uma doença Uhum. que gera perdas muito grandes, e eles fazem estudos com estimativas, com as perdas, num foco de bioterrorismo. Não, então é isso mesmo. Então a gente também tem isso aqui, tem que pensar, né? Mas está acontecendo e tá. Eu acho assim, como eu te falei, esse plano ele tem muitas ações. Eu acredito que ele está reforçando, é bom mesmo para se tivesse mantendo a vacinação. São assuntos que nós já teríamos que estar discutindo. Então que bom que o plano trouxe isso. Que bom que os outros atores envolvidos estão discutindo, estão sabendo. É bom que o produtor questione. Ele tem que questionar. É o negócio dele. Ele tem que nos questionar mesmo e nós temos que demonstrar para ele, para dar essa firmeza, mas sempre falando isso aí, Anny, que a gente tem batido a tecla. Não existe risco zero, com vacina ou sem vacina. E é do produtor também a responsabilidade, como a gente está falando, para ter um bioterrorismo, ou para entrar um produto, ou para entrar uma pessoa que está vindo lá da China, é o produtor que tem que dizer que não. Porque nós não temos condições de estar em todos os locais. Agora, o produtor, sabendo, ele também tem que ter essa consciência, olha, não dá, não tem como. Então é importante nós ter todo esse contato, né? Mas voltando àquela questão, só lembrando que dia 14 de agosto é o prazo que a gente tem que mandar para a OIE, vai para um grupo ad hoc, que pode ter pessoas do mundo inteiro, obviamente com conhecimento científico, que vão avaliar em agosto, um pouquinho. Só que antes da gente enviar esse pleito dia 14 de agosto, a gente vai avaliar se o Rio Grande do Sul tem todos os critérios, ele tem algum cumpriu aquele plano de ação que ele tem, né? Ele tem 18 itens aí para cumprir, a gente está seguindo, a gente está monitorando os estados. O Acre também tem a mesma coisa que o Rio Grande do Sul, mas a gente está vendo que está tendo, sim, o interesse da sociedade civil, do governo, e as coisas estão andando. Se tudo der certo, o estudo sorológico tem os resultados que a gente está esperando. Dia 14 de agosto é o prazo que a gente manda o pleito. Em outubro é analisado por esse grupo. Se esse grupo ele pode fazer questionamentos para a gente, eles podem solicitar que venha uma auditoria para cada deles, isso aí tudo é válido. E depois ele vai, então, para a comissão científica, que vai fazer uma avaliação em fevereiro, muito possivelmente, do ano que vem. E se ela aprovar, se esse grupo ad hoc recomenda para a comissão científica e a comissão científica aprova, aí é colocado em votação na Assembleia Geral da OIE, que sempre é em maio. Esse ano não teve por causa da pandemia, mas em maio de 2021, então, é quando a gente espera que tenha um reconhecimento aí sim, oficial e internacional desses pleitos todo. Então, o Rio Grande do Sul, né, seria uma zona livre sem vacinação, né? Já nisso aí, o Rio Grande do Sul já teria, por exemplo, o acesso, eu até viu esse aí, o trabalho de vocês, né, do Nespro, já a Santa Catarina, né? Já teriam o rebanho de Santa Catarina, se precisar genética, se precisar mandar tudo que vocês que hoje o Rio Grande do Sul não pode, já teria acesso a esse mercado de imediato, né? Até queria colocar uma pergunta aqui do Dr. Camardelli. Se pode-se com segurança retirar a vacina sem um banco de antígenos? Eu penso que talvez seja um banco, né, de vacina. Sim, a gente pode nesse momento, porque hoje a gente tem uma indústria que está produzindo vacina aqui. Então, assim, a vacinação, se nós falasse assim, parou hoje a vacinação, e não tem mais indústria vacinando, não tem mais indústria produzindo nada aqui, se a gente precisasse, a gente não tem onde tirar. Então, hoje é o mesmo, a gente não está tirando do Brasil inteiro. Então, a indústria está produzindo, a gente tem essa indústria produzindo os sorotipos que estão aqui, os de fora a gente já não tem proteção hoje. Então, assim, a gente, como eu falei, tem coisas que foi bom vir nesse plano, porque hoje a gente já não tem proteção para um vírus, para um SAT-1, se nós tivéssemos. Nós não temos aqui, nós não temos nem expertise de fazer essa vacina. Então, assim, isso nós estamos discutindo para que, sim, quando o país inteiro, quando nós não tivermos mais as indústrias aqui ativamente produzindo, a gente tenha aí sim um banco de antígeno e vacina. A gente já pretende a gente já está em discussão, o Sindan está junto conosco nessa discussão, o Panaftosa também, um banco para a América do Sul. A gente espera aí que até o máximo o ano que vem, quando tem esse reconhecimento, a gente já tenha um caminho bem formulado da onde e qual vai ser a nossa estratégia, né, para ter esse banco. A gente pode contratar fora, né, paga um valor para tu ter um banco fora e quando precisar vem rapidamente. A gente pode ter aqui, pode ter indústria aqui. Mas enquanto a gente tem a indústria produtora...
casos, alguns focos do Japão recentes, Sim, né? sim, Da soja. tem. A Austrália, por exemplo, tem um banco comprado, fora, não é lá na Austrália. Os Estados Unidos tem a mesma coisa, ele não quer ter o vírus dentro. Então, assim, vai depender da nossa estratégia, o que nós vamos querer. Se a indústria vai estar aqui, ainda a gente tem a indústria produzindo. Então, a gente tem essa indústria aqui produzindo os vírus que estão aqui, né? Como eu falei, se fosse um vírus de fora, hoje a gente não tem, nem hoje a gente não teria mesmo vacinando um banco de antígeno para um SAT-1, um Ásia-1. Hoje a gente não tem. Nunca aconteceu, mas a gente tem que estar precavido para isso no futuro, né? Então foi bom esse plano estratégico porque ele movimenta isso. Quando as pessoas estão discutindo o banco de vacina, de repente era para nós já ter esse banco de vacina contra esses outros sorotipos. Mas a gente não tem, mas agora já tem a discussão, agora vai ter, além do A e do O, quando as indústrias pararem de vacinar aqui, já tiramos o C, nós vamos ter também um banco com certeza para esses outros, né? Para ter também essa proteção. Não, e agora entrando um pouco mais na parte mercadológica, até tu já mesmo falou que é difícil a gente prever, porque mercado realmente é difícil prever. Eu queria registrar, aproveitar aqui que eu sou fiscal e tu auditor, e registrar que, na verdade, o Serviço Veterinário Oficial, ele faz um trabalho silencioso. Então, às vezes, as instituições, elas avaliam os mercados, fazem projeções e estatísticas, e muitas vezes parece que vamos dizer assim, debaixo de uma cortina, o que o Serviço Veterinário Oficial faz, que na verdade é como um avalista. E é muito importante essa validação do que o produtor faz. Quer que não quer ter um avalista para qualquer coisa que a gente vai fazer? Se vai alugar um apartamento, né? Quem é que vai ser avalista da gente? Então, o Serviço Veterinário Oficial, ele é um avalista do produtor e é isso que faz valer as coisas, sob o ponto de vista de acordos comerciais. E quando a gente fala em acordo comercial, existe sistema de cotas, existe tarifas, mas, na verdade, a segurança sanitária é um aspecto que sempre está como prioridade máxima. Existem outros aspectos, assim, mercados maduros já estão trabalhando assim, ó, estilo de consumidor, origem do produto, bem-estar animal, outras questões relacionadas que são muito importantes, né? O consumidor está querendo e são aspectos bem importantes, mas a segurança sanitária é um aspecto que sempre está, equivalência sanitária, segurança sanitária, demonstrar que a gente tem um programa robusto, tecnicamente construído. Eu acho que é um grande trunfo. Nós, no Brasil, temos um plano estratégico de controle e erradicação da febre aftosa que foi muito bem construído, sólido, num país imenso como o nosso, e que reforçou, que fortaleceu os serviços veterinários dos estados. E vejo o seguinte, no caso do Rio Grande do Sul, particularmente que tem um rebanho pequeno, não, um rebanho competitivo em escala, eu vejo que vai ser excelente. Eu tenho esperança, porque eu acho que é uma forma de diferenciação que nós precisamos, justamente para a gente não poder competir por volume, por quantidade, e para a gente ter diferenciais de qualidade que a gente pode acessar e ter essa independência mercadológica, porque isso que é o ideal. Quando a gente vê os países que são maduros em termos de competitividade, a grande questão é o país totalmente independente mercadologicamente. Aconteça o que acontecer no mundo, ele vai ter o corte X que ele vai mandar para o Oriente Médio, ou ele vai mandar determinados cortes para a China, ou ele vai mandar para os Estados Unidos, ou ele vai mandar picanha para São Paulo, que é quem paga melhor a picanha. Então, um boi, no momento que ele é abatido, ele passa a ter cortes, e esses cortes, dependendo de cada localidade, vai valer mais. O importante é a gente poder acessar tudo. E o importante é a gente poder estar preparado para essas questões todas oscilatórias do mercado que acontecem. Então, eu vejo como isso muito importante. Só que o produtor questiona, aí o que eu ganho? Isso é característico do produtor rural, né? De pensar sempre, assim, ter uma tendência de pensar no curto prazo. E vejo como uma primeira vantagem no curto prazo, o próprio custo da vacina. Em segundo lugar, a gente ainda não conseguiu mensurar o efeito da diminuição da dose da vacina da aftosa, mas a gente teve um trabalho feito aqui na região de Bagé, por um colega, o Cláudio Branco, que ele avaliou a perda em virtude de abscessos e reações vacinais, que foi em torno de... Animais perdiam até 4 quilos de carne. Então, se a gente vai mais ou menos definir uma média isso no país, o que se perdia por reação vacinal na toalete da carne? Isso
é um ganho no curto prazo. É isso aí, Ana. E Também depois concordo. a independência metodológica, sem dúvida nenhuma, porque só que é importante esse conceito de responsabilidade compartilhada. Não é o serviço público tem que ter capacidade de ação rápida, né, de conter a disseminação, de estar a postos, mas com certeza quem está olhando os animais é o produtor. Quem está fazendo as suas medidas de biossegurança, controlando a entrada de animais, documentação, cuidando a movimentação do vizinho, a movimentação de gado sem origem no corredor, tem que ser o produtor e tem que ser compartilhado. Não, é isso. Eu acho que isso assim, quando a gente olha uma dose, que é R$1,50, a média aí, né, nacional, mas quando a gente está falando numa escala, por exemplo, do Rio Grande do Sul, nós estamos falando aí que de 20 milhões de doses ano, isso é 30 milhões de reais, só o custo da vacina, nós não estamos falando do manejo, da aplicação e dessa perda. Eu, inclusive, recebi um trabalho agora, que eu até sou revisor, que avaliou 30 animais, foi um N pequeno, né, com essa nova vacina, aplicando e 45 dias depois mandaram para o abate, para ver o que tem de perda. A perda média no toalete, mesmo com a nova vacina, um trabalho com N pequeno, então eu acho que é ainda muito, né, é pouco, 30 animais, mas deu, em média, 500 gramas para cada animal. Então, assim, é uma perda. É pequena, mas tu bota isso, tu multiplica por tudo que é abatido, que é 45 milhões de bovinos. Então, assim, tu começa a ver que realmente tu tem um ganho. Que seja 2 quilos, né? Então, assim, vezes 45 milhões de bovinos, vezes, vamos dizer, R$14, quanto está o quilo da carcaça. Então, assim, a gente sabe o serviço também. A gente sabe também todo o envolvimento do serviço nas etapas de vacinação, que vai ter mais liberdade para fazer a vigilância, que é um pouquinho mais adequada e não está ligado só às etapas de vacinação. Enfim, eu acho que é uma mudança de paradigma, a gente vai aos pouquinhos, o produtor, o serviço, a cadeia, né? Tudo vai se adaptando, né? É importante também outros fatores, a gente está com a publicação da nova legislação, que ela já tá para sair, então assim, não vai ter restrição. Tem um amigo aí, quando soube que o Rio Grande do Sul estava suspendendo a vacinação, me ligou e falou, não vai dizer que a gente não vai mais poder comprar costela de fora. Falei, não, vai poder comprar costela, carne com osso pode ingressar de área vacinada, então se o Rio Grande do Sul quiser vacina e comprar, e compra, né, de outros estados aqui de cima, vai poder comprar, se quer comprar do Uruguai, vai poder comprar carne com osso, não é problema. A única restrição que nós temos de áreas livres sem vacinação, não pode trazer de área livre com vacinação, é a região da cabeça, língua, faringe e linfonodos associados. Essa parte não pode ingressar se vier de outro lugar. Agora, todo o resto vai poder o Rio Grande do Sul, né, trazer, comprar. Então, assim, pode ficar tranquilo que vai ter a costela para os churrascos, com certeza. Não, eu quero te perguntar ainda, nosso tempo tá pequeno. Eu vou ficar mais aqui. Mas sobre, na verdade, assim, nesse contexto, quando a gente fala dos grandes produtores de carne, nós somos o maior exportador, temos o maior rebanho, né, depois da Índia, mas nesse contexto mundial se trabalha com transparência e com cooperação. Isso cada vez mais, acredito que cada vez mais vai tomar força. Isso aí que tu composte uma equipe, né, uma missão que foi a Índia, na cooperação, porque a Índia é endêmica para a febre aftosa, e uma cooperação o Brasil, então, firmou com a Índia para a tentativa de melhorar a vigilância e o controle da febre aftosa lá. E queria saber um pouquinho mais sobre essa missão, como é que foi. Sendo que a Índia é um competidor, é um player atualmente hoje do Brasil, mas justamente é isso. Os australianos dizem assim, não, o australiano tem 26 milhões de cabeça, enquanto que a gente tem 220, eles têm 26. Mas eles estão competindo de igual para igual, porque eles qualificam e vendem mais caro que a gente. Né? Então, eles têm aquela capacidade. Mas eles dizem assim, não, a gente não tem nada a esconder para o brasileiro. Pelo contrário, a gente tem que estar próximo do brasileiro, porque a nossa maior concorrente é a cadeia de suínos. Nós que estamos preocupados com bovinos, a gente tem que estar junto com o brasileiro. Não é um país que é nosso concorrente, são as outras cadeias. É isso. Não, isso aí da Índia até foi, eu recebi até um questionamento também por isso, por que o Brasil vai ajudar a Índia, mas eu acho que assim,
Ele é óbvio, é um player também no mercado, mas a Índia aí ela é endêmica, ela vende muito para o Vietnã e para a China, né? São países também endêmicos para a febre aftosa. E eles foi bem interessante porque eles querem uma parceria, eles têm um plano estratégico, vamos dizer assim, para eles também muito ousado, achei muito ousado. Eles têm o maior rebanho, cerca de 400 milhões entre bovinos e búfalos, né? O rebanho de búfalos é muito grande deles também. E eles querem erradicar a febre aftosa até 2025 e até 2030 eles querem se tornar país livre sem vacinação, que eu acho assim uma audácia gigantesca, muito difícil, né? E porque é um país que, como assim, o bovino, a vaca é sagrada, então eles não fazem o abate, o sacrifício, pelo menos a população que é hindu, né? Que é cerca de 85%. Os muçulmanos, que a gente até pensa assim, muçulmano e católico aí 15%, mas isso aí dá quase 200 milhões de habitantes na Índia, então tudo é gigantesco, né? Esses consomem, mas agora eles estão com um governo muito conservador lá, que nem eles não podem mais consumir. Então, assim, a Índia é um país pitoresco, eu achei muito pitoresco e não acredito realmente, eu acredito que a cooperação internacional ela é importantíssima, o Brasil tem que se colocar nisso, é importante. Se a gente conseguisse erradicar a febre aftosa do mundo, para nós é importantíssimo. O Brasil vai ser ganhando, é que nem a peste bovina, se erradicar, é ótimo. Nós não temos mais chance de acontecer, de vir para cá, porque assim, ó, se em condições normais de temperatura, nós temos tudo a ganhar. Nós só podemos pegar essas doenças, coisas que estão endêmicas ainda aqui. Se nós conseguíssemos eliminar do mundo essas doenças, seria ótimo. O Brasil ia concorrer, ia ganhar assim, muito à frente, né? Então essa cooperação é para isso, é para tentar trocar informações com os indianos, foi interessante. Não acredito, é difícil, né, a gente expor o nosso sistema, como é que a gente fez, se eles não abatem e não sacrificam os bovinos, então, a vaca, então é difícil, eles mantêm, eles têm tipo oásis, assim, que eles deixam as vacas, não abate nunca, então, se ela tem a febre aftosa ali, ela vai, né, vai ficar ali, vai ficar espalhando, então é bem difícil o combate deles, né, vai ser muito, muito difícil. Eles têm que fazer uma vacinação massiva, ainda eles não têm o controle dos números bem organizado ainda, eles estão tentando fazer identificação lá dos animais, os animais são soltos, então a gente andava, me lembro que a gente foi um dia para ver o Taj Mahal, e era domingo nisso, e tem vaca na freeway, que é a freeway deles, as vacas estão soltas, então assim, é difícil, né, Ana, fazer o controle e também a gente mostrar, então o que a gente tentou levar lá, olha, isso que o Brasil fez, e se vocês quiserem, venham ao Brasil, a gente está apto, mas assim, vocês vão ter que Mas arranjar um limpem meio seus que sapatos vocês antes de entrar. mas limpem seus sapatos, é isso. E nós falamos, olha, vocês vão ter que arranjar um meio, vocês vão ter que descobrir, porque nós não, se nós vamos falar o quê? Sacrifiquem as vacas? Nós não podemos falar isso. Então, assim, vocês vão ter que achar um meio, eles, né, eles têm lá, e estão pensando, mas eu achei muito ousado, acho muito difícil, né, mas foi muito interessante que a gente acontece isso, a gente vai às vezes também, assim como a gente recebe muito aqui, principalmente missão, né, que estão querendo comprar coisas nossas, e eu acho que isso aí volta àquele assunto que tu falaste, muito importante, a gente recebe muitas missões aqui, que é o ponto nevrálgico da negociação, é quando eles mandam uma auditoria para cá, depois que a gente respondeu já um questionário, e sempre que a gente tem recebido, olha, é difícil a gente não conseguir abrir um mercado por causa de uma auditoria que veio aqui no Brasil e viu o nosso sistema e, assim, pode ter algumas coisas que eles identifiquem, a gente faça algumas correções, mas, assim, a gente tem saído bem nisso, né? Eu tenho acompanhado algumas quando é mais relacionado com a febre aftosa, né? Então tá indo bem e lá Nós foi temos, assim, excelente. nós temos segundos só, porque senão caem com a gente. Eu quero te agradecer, foi excelente. Acredito que tenha, pelo que eu vi rapidamente de comentários, infelizmente a gente não pôde interagir muito com os questionamentos, mas eu quero te agradecer. Acho que foi esclarecedor para muitas pessoas. Obrigada. Estamos aí à disposição, eu também aqui no Estado, estou à disposição, Tamo no junto. Destro, na Secretaria da Agricultura. E quero convidar para a semana que vem